Editorial. O Brasil precisa acabar com a monopolização de serviços e abrir esse mercado hoje restrito a uma, duas empresas, no máximo, em cidades brasileiras como a nossa, o que torna o consumidor vítima e refém. Não há socorro para quem quiser reclamar quando o assunto for água, esgoto ou energia elétrica. Essas empresas fazem o que querem e o que bem entendem, tratando os consumidores como reféns de seus serviços e fornecimento, sendo que aos consumidores nada resta fazer diante da força que essas empresas monopolizadoras concentram. O consumidor se torna um contra os milhares que a empresa congrega. Portanto, ou se cria uma lei específica que dá prioridade e tratamento honesto aos consumidores, ou continuaremos com essa barafunda improdutiva que nos obriga a aceitar os humores desses conglomerados, donos desses monopólios, dos quais todos nós não passamos de reféns. Nos países de primeiro mundo, esses monopólios inexistem. Mas aqui no Brasil, esses grupos de privilegiados fazem questão que esses serviços ditos essenciais não saiam dos seus domínios, para que possam sugar ao máximo nós, consumidores, sob a garantia de que os prejudicados, diante dessas forças descomunais, aceitem os absurdos que impõem com regras draconianas que colocam de joelhos até as nossas autoridades. Ontem tratei neste programa o caso de um empresário que, com a fatura em atraso, teve seu fornecimento cortado. A Energisa nos mandou uma nota a respeito do assunto, explicando o corte do fornecimento, mas me aprofundei nas dores do empresário, que explicou como tudo aconteceu. O fornecimento havia sido suspenso por falta de pagamento, a importância foi paga e disseram que em 24 horas religariam a energia. Decorridas 48 horas, o fornecimento só foi regularizado porque o caso chegou à imprensa. Não importa se cortaram porque a conta não havia sido paga. Esse é um direito da Energisa, que monopoliza a distribuição de energia em nosso estado, mas deixar o empresário sem energia apenas porque ele reclamou à ouvidoria da Energisa pelo descaso que estava sendo vítima sua indústria, é um crime que cometeram contra ele, contra a sua indústria, contra os fornecedores dessa indústria, contra os seus 10 empregados, contra o consumidor dos produtos que essa indústria deixou de produzir, contra o Estado que deixou de receber os seus tributos, e especialmente, vejam que detalhe interessante, contra a própria Energisa, porque ela própria ficou 4 dias sem vender energia, e essa energia, se não foi consumida, se perdeu no ar e vai ser cobrada como perda. Isto é, será rateada pelos 800 mil consumidores que a empresa consegue atender com dificuldades por causa da sua diminuta e reduzida estrutura de pessoas que lhe prestam serviços. E quem poderá nos socorrer? Essa deputadaiada nova, estadual, federal, senadores,
porque os que saíram nunca ligaram para isso verdadeiramente, deixando que os consumidores se danem nas mãos de uma empresa que monopoliza e não nos dá o direito de ter uma segunda opção de fornecimento. Aliás, não apenas a Energisa, mas a Águas Guariroba, que cobra de nós o esgoto mais caro do mundo. E isso se deve a uma anomalia que se paga por um sistema de esgotamento feito com dinheiro do trabalhador, dos consumidores. E esgoto deveria custar taxa fixa de R$10 por pessoa e não mais que isso. Nossa cidade, nosso país, precisa acabar com os monopólios. Sou contra o monopólio de água, energia, esgoto, de ônibus coletivos, etc. Onde o monopólio acaba, os serviços melhoram. Monopólio sobrevive apenas em regimes de força, em ditaduras. Com esses serviços monopolizados, pagamos o que eles querem e não o preço justo. E além do mais, a baixa qualidade desses serviços não justificam os preços pelos quais estão impondo para que continuemos usá-los por direito. Afinal, nós somos o povo brasileiro, nesse caso, infelizmente. Bom dia.